Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das maiores viradas da história do Brasil, sabe? Aquele momento em que uma era de muita riqueza estava chegando ao fim e uma outra, nova, brilhante e até perigosa, explodia bem no interior da colônia. Já pararam para pensar nisso? Pois é, essa era exatamente a pergunta que assombrava o Brasil colonial lá no finalzinho do século XVII. A principal engrenagem da economia estava, assim, quebrando, e uma solução precisava ser encontrada para ontem. Então, para entender a febre do ouro que veio depois, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender a crise que veio antes. O ciclo do açúcar, que, olha, por mais de um século sustentou a colônia, já estava dando os seus últimos suspiros. O que aconteceu foi o seguinte: a concorrência com as colônias holandesas no Caribe foi um golpe fatal. O preço do açúcar despencou e os engenhos lá de Pernambuco e da Bahia, que eram o coração pulsante da economia, começaram a enfraquecer. E isso criou um vácuo de poder e de riqueza. E é justamente nesse cenário de crise que acontece aquele momento eureka. Sabe? Depois de décadas procurando uma agulha no palheiro, os exploradores finalmente encontram algo. Algo que ia mudar o destino da colônia para sempre. O interessante aqui é a velocidade das coisas. Não foi uma descoberta isolada, mas uma sequência de achados ali na região que mais tarde ia ser chamada de Minas Gerais. E os protagonistas dessa aventura foram os bandeirantes, figuras como Arjaízão e Borba Gato. E aqui está o ponto-chave da história. O ouro encontrado não estava em minas super profundas, difíceis de cavar. Não, era ouro de aluvião. Aquele que podia ser garimpado com uma bateia e um bocado de sorte. Foi essa facilidade de acesso que transformou a descoberta numa verdadeira febre. Pensem bem, a ideia de que qualquer um podia ficar rico e rápido era irresistível. A notícia viajou com uma velocidade impressionante para a época e a reação foi imediata, massiva. Foi o que deu início a um dos maiores deslocamentos de pessoas daquele tempo. Essa descoberta não mudou só a economia, não. Ela redesenhou o mapa do Brasil. Começou um êxodo, de verdade, tanto dentro da colônia quanto de gente vindo pelo Atlântico. 600 mil pessoas. Gente, isso é um número astronômico para o século XVIII. Foi, de fato, uma das maiores migrações da história moderna até aquele momento e todo mundo atraído pela mesma coisa, a promessa de riqueza nas minas brasileiras. E essa citação, ela mostra o drama humano por trás desses números. Tentem imaginar a cena. Fazendas, engenhos, lugares que antes eram prósperos, sendo simplesmente abandonados. As cidades do Nordeste se esvaziando porque todo mundo estava correndo para o Sudeste. E este gráfico aqui mostra a consequência disso tudo de um jeito bem visual. O centro de gravidade do Brasil, tanto em população quanto em poder econômico, se moveu de forma definitiva. O Nordeste perdeu o posto e o Sudeste virou o novo coração da colônia. Mas para onde foi toda essa riqueza? E qual foi o impacto real dessa corrida maluca pelo ouro? Vamos avançar um pouco para ver que a história real é bem mais complexa do que parece. O historiador Boris Fausto ajuda a gente a esclarecer um mito bem comum. O ouro não foi o assassino da economia do açúcar, porque ela já estava doente. O que o ouro fez foi oferecer uma alternativa, um novo caminho, que salvou não só a economia da colônia, mas principalmente a de Portugal. Então, o ponto crucial é este. A maior parte do ouro não ficou aqui no Brasil. Ele foi usado para financiar o luxo da corte portuguesa, obras gigantescas como o convento de Mafra e, o que é mais irônico, para pagar as dívidas de Portugal com a Inglaterra. E isso acabou ajudando a financiar a Revolução Industrial, que transformaria o mundo. O nosso ouro não construiu o Brasil, mas ajudou a construir a Inglaterra moderna. No fim das contas, toda essa grande transformação da história se resume a uma série de decisões pessoais, movidas por desespero de um lado e esperança do outro. E é aqui que fica a reflexão final. Vamos nos colocar na pele de alguém daquela época. O mundo que a pessoa conhecia estava desmoronando, mas aí surge um boato de riqueza fácil a centenas de quilômetros no meio de um território selvagem, perigoso. A decisão de largar tudo seria um ato de coragem ou de pura loucura? Bom, essa foi a pergunta que milhares de pessoas tiveram que responder, e as escolhas que elas fizeram deram forma ao Brasil que a gente conhece hoje.